Por exemplo, essa é uma experiência científica de laboratório, onde você tem um instrumento que libera pulsos de elétrons. Eu transformei para um instrumento que libera pulsos de pensamento, ondas, que ao bater numa parede, que é um padrão de interferência, essa parede pode ser alguém falando, cuidado, não vai, fica, olha, não vai dar certo, ou dizendo, vai dar certo. Mesmo quando diz vai dar certo, você presta atenção. Esse olho representa essa observação, essa interferência. Então, espera-se que quando você emana um elétron, se o final dele fosse esta parede que eu estou aqui mostrando no meu mouse, você deveria ter aqui, se eu lancei 3 ondas, você deveria ter 3 risquinhos aqui. E se o teu foco é essa linha aqui do meio, você deveria ter 3 risquinhos bem aqui no meio. No entanto, veja que de 3 eles viraram 6 ou mais até, e eles se distribuíram, ou seja, se espalharam para um lado ou para o outro. Eu não atingi exatamente a minha meta. Uma faixa de mais ou menos, eu vou arredondar, 35% de tudo o que eu desejo, pode ser que aconteça exatamente do jeito que eu desejo. E a chance do que eu desejo não acontecer exatamente do jeito que eu desejo é de 65%. Isso é científico. Por quê? Porque há desvios e há padrões de interferência. Se eu não for um cara que foco, persisto, persevero, que eu digo assim, puxa vida, não, meu foco é esse, desculpa, obrigado pela sugestão, mas eu vou ficar aqui. Então, eu vou focar e vou atingir aquilo. Eu não estou dizendo que o que se atingiu lateralmente ao seu foco, que é o do centro, seja errado. Porque pode ser que alguém lhe traga uma interferência positiva que seja melhor do que a tua ideia. Analise-a e aceite-a ou refugue-a sem medo de ser feliz. Sem medo de magoar quem está te oferecendo uma sociedade, uma parceria, porque você está num caminho bom, que normalmente é assim que vem as interferências. Alguém que quer comer um pedacinho. Mas nem sempre é assim. Tem gente que vem para ajudar e tem gente medrosa que vem não para te atrapalhar, mas para te parar e para te nivelar por baixo. Por isso, analise o que chega na interferência. A experiência de fendas duplas diz o seguinte, se eu tiver 2 buraquinhos por onde os elétrons passam, cada vez que um elétron passa pelo buraquinho, e se ele estiver sendo observado, é isso que o olho representa, um instrumento óptico sensível, ou você focando, perseverando, observando o que você enviou, ele duplica. Primeiro ele se transforma em onda, ó. Uma onda que vira partícula aqui, que depois vira onda aqui, vira partícula de novo quando atingir a meta, o objetivo final, mesmo que não seja o primordialmente desejado. Então aqui nesse local, cada onda que passa, mesmo que passe por esta fenda que eu assinalei ou pela outra, ela se transforma em 2. Estão me entendendo? Estão me seguindo? Então, se eu lançar 3 pensamentos por dia, se transforma em 6. Se eu não for muito firme no meu foco, esses 6 vão se afastando da meta central. Se eu for firme no meu foco, perceber que a ideia do outro é melhor, ou que me trouxer é melhor, eu mudo o meu padrão e a minha meta pode passar a ser essa, não quer dizer que eu errei, tá? Quer dizer que eu acerto 100%. Agora, quanto mais eu focar, menos eu me desviarei da minha meta inicial, se ela for mesmo a melhor. E para isso é preciso que você observe, queira, pense, foque, persista naquilo que você quer. Não pode lançar um desejo e esquecer, deixa que Deus toma conta. Não, não toma. Você precisa ter o olho da observação o tempo todo naquilo que você deseja. Então, por isso que eu já ouvi falar, e é verdade, aonde a gente põe o foco é que as coisas acontecem, porque é na hora que a onda vira corpo, vira matéria, vira resultado. Bom, isso é uma pequena exemplificação. E dessa maneira, aquilo que eu te perguntei antes, o que é desejo, vontade, pensamento, cura, doença, dinheiro, falta dele, tudo aquilo lá que eu falei que era energia, se é energia, pode ser transformado. E como que eu transformo? Com a minha consciência e com as interferências. Como eu lido com as interferências e como a minha consciência encara todas elas, quanto eu gosto, quanto eu quero, quanto eu acredito, quanto eu persisto, é isso que faz a coisa virar. E é isso que são os objetivos das mesas radiônicas quânticas. Eu consegui transformar tudo isso, colocar tudo isso numa base fortíssima dentro de um dispositivo chamado mesas, na verdade, 5 que eu criei, cada uma com uma finalidade. Eu vou até mostrar. Então, veja que aqui você tem 4 mesas, não são as 5, 4. Esta é a mesa de prosperidade. Vou aumentar ela um pouquinho. Ah, mas eu conheço, isso aqui é radiônica. Você pode achar que é. Você conhece essa forma, esse hexágono aqui, é uma forma da radiônica. Aqui está cortado, mas a mesa mesmo não está cortada, ela vai até o fim.
Você conhece uma placa com 2 círculos aqui? Se você for meu aluno, você conhece. Se não for meu aluno, acho difícil que todos que não são meus alunos conhecerem o que é isso. Vocês podem fazer comentários no chat e serem francos, tá? Não estou aqui numa aula de arrogância. Eu estou numa aula ou numa live dizendo que são coisas que nem sempre são ensinadas. Uma radiestesia, um curso de radiestesia que não ensina o que é uma peça branca, esquece essa mesa que está aqui no meio. Só pense numa placa branca com esses 2 círculos, esse que eu circulei em cima e esse aqui embaixo. Isso é uma forma da radiônica, chamado campo artificial de forma. Sem usar isso, a radiestesia que você faz não é boa. Ela é mais ou menos. Ela não é precisa, ela é mais ou menos. Ela não é técnica, é uma radiestesia de curiosidade. Ou então uma mediunidade. Se você for médium, ou se você que está me vendo aí procura um médium, não precisa procurar um curso de radiestesia. Nem um curso de Feng Shui, nem um consultor, aliás. Procure um médium que vai fazer intuitivamente essas coisas. Não, o que eu estou falando é fazer de maneira técnica, onde qualquer pessoa, isso não tem dependência de religião, de acreditar, não acreditar, isso é técnica, pessoal. E aprende-se, é simples de aprender. Na verdade, a técnica, o assunto é simples, ele é fácil de aprender, ou ele se torna fácil depois que você aprende. Então, essa forma hexagonal, ela é uma outra forma da radiônica. Vocês sabem o nome? Hexágono. Não, é um hexágono, mas o nome é outro. Tá? Inclusive, eu nem vou falar qual é, porque não vem muito ao caso, mas só para vocês terem uma ideia, se vocês procurarem mesas radiônicas, vocês vão achar muitas na internet. Muito parecidas com essa. Todas são cópias da minha, feita por ex-alunos, por pessoas que nem alunos meus foram veladamente, fizeram os cursos e depois copiaram minhas mesas. Mudar essa forma aqui fora para uma forma que não funciona, eu te garanto que não funciona, e mudaram também essas flechinhas que eu coloquei. Essa seta com duplo sentido, ela tem um significado importantíssimo. Algumas formas que estão aqui dentro têm significado importantíssimo e específico para a mesa de prosperidade financeira específica, e tem um jeito de preenchê-la, não é de qualquer maneira. Então, isto é radiônica, mas mesas radiônicas, e tem uma radiestesia específica aplicada a mesas radiônicas, aliás, é o nome do evento, tá?